Olá, bom dia, professor Ronaldo, tudo bem? Aqui é o Davi Silveira Lavor, estudante da primeira turma, da turma ingressante agora, né, do primeiro período de Engenharia de Controle e Automação do IFES Campos Linhares. Professor, hoje a gente vai falar, na verdade vou falar sobre diluição na química. Peço desculpas por estar apresentando de forma simples, mas é porque no momento eu não tenho aqui um quadro para estar desenhando melhor e fazendo essa apresentação de forma melhor, né? Ou num slide, enfim. Espero também que dê para o senhor olhar, até eu tentei aumentar a luz aqui o máximo possível. Mas vamos lá, Ronaldo. Diluição química, né? Eu até botei aqui o que é e por que é importante. Diluição química é um processo na química que a gente faz, onde a gente quer aumentar o volume de uma solução, mas sem aumentar a quantidade de soluto, né? Então a gente vai aumentar a quantidade de solvente adicionada a esse soluto, consequentemente aumentando o volume dessa solução, porém sem aumentar a quantidade de soluto, ou seja, o que vai ocorrer? Vai diminuir a concentração desse nosso soluto, certo? E aqui eu botei, por que é importante? A gente vê em diversas indústrias, né? Eu trabalho, por exemplo, na indústria petroquímica, então a gente vê diluição lá, por exemplo, quando eles precisam fazer um processo químico, separação de alguma coisa. Por exemplo, eu já trabalhei com fluidos de perfuração, onde, por exemplo, a gente adicionava polímero a esse fluido de perfuração à base d'água, para flocular esse fluido, eu passar numa centrífuga e tirar e sair só água. Então, por exemplo, para eu adicionar o polímero, eu tinha que diluir ele em um balde. Tinha concentração, não vou lembrar exatamente agora qual era a proporção, mas eu diluía esse polímero. Até antes eu regulava o pH do fluido e depois diluía esse produto, o polímero, para poder adicionar nesse fluido, para ele, ao misturar ele homogeneamente, ele flocular, né? Então, por exemplo, lá na minha indústria eu utilizei essa técnica de diluição. Então a gente vê que é bem importante, certo? Agora, então, eu falei da indústria, a gente também tem o nosso cotidiano, certo? Esse daí é o exemplo mais fácil que a gente tem, pode ser o suco concentrado, que a gente compra nessas caixinhas, né? Suco de maracujá concentrado, a gente joga água e tem a proporção lá atrás, costuma até ser de 1 para 10, né? Ou seja, a gente coloca 100 ml de suco concentrado, 900 ml de água e gera 1 litro de suco pronto para ser consumido. No caso, o nosso solvente seria a água. O nosso soluto, por exemplo, o nosso suco concentrado, a gente tem a quantidade de açúcar ali dentro, certo? Essa quantidade de açúcar ela não vai ser alterada, apenas a gente vai aumentar o volume da nossa solução adicionando água. Beleza? Aí eu botei mais aqui indústria, laboratório. Pô, perfeito, laboratório a gente fez isso na nossa última avaliação, né? Onde a gente tinha o NaOH, a gente queria uma concentração específica dele, certo? Então a gente pegou a massa que a gente queria e adicionou a quantidade de massa que a gente sabia que ia gerar o 0,1 mol por litro, que é a nossa concentração. Beleza? Então também em laboratório a gente vai utilizar essa técnica, certo? Beleza, próximo. Bom, a diluição, o que ela faz, né? Acabei de explicar aqui, ela diminui a concentração, ou seja, a gente aumenta solvente e diminui a concentração. Dei vários exemplos aqui, laboratório a gente fez isso, expliquei aqui um pouquinho também sobre o meu trabalho, que eu já trabalhei com isso. Hoje em dia eu não trabalho com isso, mas eu já trabalhei com isso, então a gente vê também que tem muita aplicação na indústria. E fora o exemplo que eu dei do meu trabalho, tem muitos outros aí que a gente poderia estar dando, certo? Nosso cotidiano também, que por exemplo, produtos químicos em casa também a gente faz isso. Beleza? Aí, novamente aqui eu exemplificando aquele exemplo que eu tinha dado do suco concentrado, ou seja, suco concentrado, 100 ml, água, 900 ml, suco diluído vai ser 900 ml, beleza? O nosso soluto
vai ser a substância dissolvida, que eu botei como açúcar, porque o nosso soluto não vai mudar de quantidade. Apenas a nossa solução que vai aumentar e, em compensação, diminuir a nossa concentração, ou seja, inversamente proporcionais. Quanto mais solvente eu adicionar, menos concentrado ele vai ficar, né? Isso daí a gente consegue visualizar bem também nos sucos concentrados. Quanto mais água a gente colocar, daqui a pouco vai ficar só uma água suja, de tão fraco que vai ficar a concentração, certo? Então, basicamente isso. Solvente líquido que a gente está adicionando, que a gente vai dissolver o nosso soluto, né? Então, solvente é o que a gente vai adicionar para diminuir a concentração do nosso soluto. O solvente vai ser adicionado para diminuir a concentração da nossa solução. O nosso solvente não se altera, certo? Beleza? E a solução vai ser o resultado disso. Então, beleza, basicamente isso. Vamos passar para o próximo. Aí aqui a gente vai ter a fórmula da diluição. Beleza? É uma fórmula bem simples. Desculpa. É uma fórmula bem simples para a gente calcular tanto concentração que a gente vai querer, que foi o caso do laboratório, da avaliação da última aula de laboratório, na quarta-feira, onde a gente queria chegar numa concentração. Aí a gente calculou quanto de volume precisaria, visto que a gente já tinha a concentração inicial, né, que no caso seria mol por litro. A gente já sabia quanto que era a nossa concentração e quanto que a gente queria, né? No caso do NaOH, a gente sabia que é 1 mol por litro, só que aí a gente teve que calcular também a massa, né? 1 mol por litro de NaOH é 40 gramas de NaOH. Como a gente queria 0,1, a gente adicionou apenas, seria no caso 4 gramas por litro, mas a gente não queria produzir 1 litro de solução, então a gente também reduziu por 1/4 da solução, né? Então a gente só adicionou 250 ml e 1 grama só, mas manteve a mesma concentração que a gente queria, que era o 0,1 mol por litro. Então, no caso, a gente utiliza também esse conceito aqui explícito nessa fórmula, tá? Bom, a fórmula é basicamente C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. O que são C1, V1, C2 e V2? O C1 é a nossa concentração inicial, o V1 vai ser o nosso volume inicial também, C2 vai ser a concentração final e V2 vai ser o volume final também. Tá bom? Aí aqui a gente coloca a concentração. Eu tô lendo meio ao contrário, então tá até meio difícil. Acho que quando sair o vídeo vai sair no formato correto, para quem tá enxergando daí, não daqui. Mas aqui a gente colocou a primeira concentração, 2 mols por litro, né? O volume de 50 ml de NaOH, por exemplo. E vamos supor que a gente quisesse mudar essa concentração, certo? Colocar essa concentração de 1 mol por litro. Qual volume a gente precisaria ter, certo? Então a gente acabou verificando que seria 100 ml, ou seja, a gente teria que adicionar mais 50 ml para poder chegar a essa solução, para poder chegar à concentração que a gente queria, que seria 1 mol por litro, né? Então a gente teria que adicionar aí 50 ml de água destilada para poder fazer com que a nossa concentração de NaOH fosse para 1 mol por litro. Beleza? Vamos partir para o próximo. Algumas aplicações que eu até falei no início do vídeo também, que seria laboratório, cotidiano e indústria, né? Mas só explicando melhor cada ponto. Laboratório, a gente teria a titulação, que foi o que a gente fez na nossa prática também, na nossa última prática.
Preparação de solução, que também a gente fez na nossa última prática, justamente para poder descobrir, né, qual é a porcentagem de ácido acético que tinha no vinagre. E a gente usou o componente fenolftaleína. Eu não sei falar tão bem, lendo eu consigo falar melhor. Mas, bom, basicamente isso. Então, no laboratório a gente utiliza bastante diluição, né? Acho que até em outros experimentos a gente vê a necessidade de utilizar diluição. Então, de fato, é um conteúdo muito importante de saber e também de conhecer. E engraçado porque, às vezes, assim, a gente fazendo uma apresentação como essa aqui, a gente precisa estudar muito mais e aprende muito mais do que numa prática, por exemplo, né? Então, de fato, é interessante a gente pensar na diluição como o soluto mais o solvente que gera uma solução diluída, né? Então, realmente é importante estar estudando e eu fico feliz até de ter tido essa oportunidade porque acho que a gente aprende até mais dessa forma. Tá bom? O nosso cotidiano eu também já falei, professor, que acho que a parte mais corriqueira que a gente aplica esse conceito na culinária, que a gente dilui gelatina, a gente dilui, né, para poder fazer ela. Então a gente tem alguns exemplos aí na culinária. Em produtos de limpeza também, certo? A gente compra produtos concentrados para poder ser diluído. Remédios também, né? Aí aqui colocou até na indústria, mas por exemplo, no cotidiano tem também, certo? Por exemplo, a gente, eu já tive, hoje em dia eu não tenho cachorro, mas eu tive gato. Cachorro, quando você vai controlar a pulga de cachorro, eu comprava um remédio concentrado, diluía em água e dava banho neles com essa diluição, ou seja, conceito de diluição, né? Nosso soluto mais solvente, a água, diminui a concentração, gera uma solução com volume maior, porém com a menor concentração, que é justamente, no caso que eu dei o exemplo dos cachorros, para proteger eles, né? Concentração alta, perigosa. Então, muito importante, certo? Indústria, também falei sobre a indústria que eu trabalho, que é a petroquímica, mas também medicamentos aqui, com certeza se utiliza, a gente vê nos medicamentos a quantidade, né, que tem, mas a gente vê um volume maior, ou seja, foi diluído aquele medicamento, beleza? Aqui está falando, né, que a diluição é uma técnica simples, mas extremamente importante. Eu falei muito aqui sobre essa importância e eu concordo bastante com essa importância. Bom, vou dar uma acelerada aqui que você não vai dar nem uns 15 minutos. Falei pra caramba, tava com medo de não dar os 15 minutos, dá até mais. Bom, demonstração na prática aqui. Eu coloquei como se eu estivesse fazendo num laboratório, porém... bom, posso só falar aqui, mas o ideal seria eu estar num laboratório falando, né? Bom, aqui falou como se a gente tivesse usado o Becker Proveta, água destilada, solução concentrada como um corante alimentar. Aí tá falando aqui, pra gente medir, né? O primeiro passo seria medir os 10 ml de solução concentrada, depois colocar no Becker. Terceiro ponto, adicionar os 90 ml de água. Aí a cor desse corante vai ser alterada, né? Então aqui também te mostra a conta. Por exemplo, se a concentração fosse 5 gramas por litro, exemplo, né? E o volume fosse 10 ml e a gente quisesse chegar num volume de 100 ml, né? Quanto que seria essa concentração? Essa concentração iria cair por 10 vezes, né? Ia ficar a concentração 0,5 se a gente adicionasse mais 100 ml nesses 10 ml que já tinham, né? Então é basicamente isso também. Bom, caminhando para o final do nosso vídeo, eu quis destacar aqui os erros comuns de serem ocorridos quando a gente está fazendo essa técnica de diluição. O principal deles é medir volume, né? Eu acho que realmente tem que tomar cuidado, certo? A gente tem alguns materiais aí, até que eu destaquei aqui. Pipetas, provetas, a gente também tem o balão volumétrico para medir com mais precisão. Então é bem importante.
O senhor comentou também sobre a gente deixar o nível correto, né, acima daquela medida. Então, a posição que a gente observa, que seria o erro de paralaxe, né, caso a gente observasse de pontos não tão corretos, a não ser de forma perpendicular, ortogonal ao nosso traço, que a gente quer a medida ali do nosso traço. Bom, um erro também muito comum seria adicionar o solvente antes do soluto, né? Então, a gente vê isso no próprio suco, certo? Se a gente coloca o açúcar, depois coloca o nosso solvente, a água e tal, a gente tem uma mistura melhor, certo? Então, essa importância também de colocar o soluto antes do solvente também é um erro muito cometido. E é isso. E por último aqui, coloquei homogeneizar bem a mistura também, porque não adianta nada você colocar o solvente, colocar o solvente após o soluto e não misturar bem, né? Não vai funcionar bem, certo? Bom, professor, finalizando o vídeo, recapitulando aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre o que é diluição, falamos sobre a fórmula da diluição, né? A gente também trouxe alguns exemplos práticos, alguns cuidados e erros comuns e aplicação no cotidiano, inclusive na indústria e medicamentos. Então, basicamente esse, espero que tenha sido satisfatório. Foi uma experiência bacana, só dando um pequeno depoimento aqui no final. Acho que foi uma experiência bacana, tive que me esforçar, tive que dar uma estudada para poder falar aqui com mais propriedade. E enxerguei que existem coisas que a gente já faz no nosso cotidiano, mas a gente não sabe a teoria, então é bem importante realmente aprender um pouquinho mais da teoria. Te agradeço pela essa oportunidade. E é isso, professor. Fica com Deus. Até a próxima.